Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Nós vamos ler 3 textos. Enquanto você procura, quero louvar a Deus por essa oportunidade de pela primeira vez estar aqui nesta santa casa. Agradecer a Deus pela vida do pastor Milton. Eu fui o pastor do Eduardo, diácono Eduardo, lá de Apucarana, e ele falou muito do seu pai, pastor Ernesto. Ele falou que até hoje ele nunca viu um homem igual ao seu pai. Eu preciso conhecê-lo. Falou: o pastor Milton é um santo homem de Deus. Uma pena que eu não pude trazer hoje aqui. Então eu fui pastor dele lá, ele esteve congregando com vocês no tempo ali na igreja de Apucarana. Depois foi para a Assembleia e ele congregou comigo. E ele falava muito bem do seu pai para mim. Então, Deus abençoe o pastor Hermes, foi um prazer conhecê-lo, presbítero da Ilã, é isso? Por ter estendido o convite a nós. Deus abençoe você, aos santos obreiros que aqui estão, presbítero Robson, de vez em quando estamos juntos. Prazer em poder estar com você aqui. Deus abençoe a todos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração aqui esta noite, irmãos. Eu vou ler Gênesis capítulo 18, versículo 14, depois Jeremias 32, 27, e depois Lucas capítulo 1, versículo de número 37. O primeiro texto diz assim: Gênesis capítulo 18, versículo 14, a parte A. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Agora Jeremias capítulo 32, versículo de número 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 32, 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Outra pergunta: acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Agora Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Lucas, capítulo de número 1, versículo 37. Vocês acharam? Amém? Diz assim: pois para Deus nada é impossível. Você crê que esta é a palavra do Senhor? Você está glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós lemos 3 textos nesta noite. Os 2 primeiros fazem uma pergunta e o terceiro faz uma afirmação. O primeiro texto que nós lemos, a pergunta é essa: há acaso alguma coisa difícil para Deus? No segundo texto que nós lemos diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E aí o terceiro texto diz que para Deus, para o Senhor, nada é difícil, nada é impossível. Para nós entendermos esses 3 textos que nós lemos, é importante nós lermos e entendermos o contexto de que cada um deles está inserido. O primeiro texto que nós lemos está inserido em uma promessa de Deus. O segundo texto que nós lemos fala de uma palavra de juízo de Deus. E o terceiro texto fala de um cumprimento de uma promessa de Deus. O primeiro texto está inserido em uma promessa que Deus fez para Abraão. Deus disse para Abraão em Gênesis, no capítulo de número 12, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá nesta terra eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção, Abraão.
Eu vou abençoar aqueles que hão de te abençoar, e eu vou amaldiçoar aqueles que irão te abençoar. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus faz esta promessa a Abraão, Abraão estava com 75 anos de idade. Sara, sua esposa, estava com 65 anos. Perceba que quando Deus faz a promessa a Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão já estava avançado de idade. E para piorar a situação, a sua esposa era estéril. A promessa que Deus fez para Abraão era que ele seria pai de uma grande multidão. Mas como ser pai de uma grande multidão se ele já está avançado de idade e a sua esposa era estéril, não podia dar à luz a filhos? Abraão com 75 anos, sua esposa com 65 anos. O tempo passa, 25 anos estão se passando e nada de Deus cumprir a promessa na vida de Abraão e de Sara. A verdade é que Sara quis dar um jeito para que então a promessa se cumprisse na vida de Abraão. Ele chama a sua serva por nome de Agar e faz com que ela deita-se com Abraão, e nasce um menino por nome de Ismael. Só que a promessa não era para Agar, a promessa que Deus havia feito era para Abraão e Sara. Tão triste é que esta promessa era para Abraão e Sara e ela não crê na promessa. E quando nasce esse menino por nome de Ismael, nasce um problema. Porque hoje as guerras entre a Palestina e Israel, todas elas são frutos por causa desta atitude de Sara. 25 anos passaram. Abraão agora está com 100 anos de idade. Sua esposa está avançada de idade também. Está agora ela com 90 anos de idade, e ela continua estéril. A Bíblia diz que aparece 3 varões, 3 anjos na casa de Abraão, e vão até a casa deles. E quando Abraão os encontra, a Bíblia diz que Abraão sai correndo, chama um dos seus servos e manda matar um bezerro, um animal, para fazer um churrasco para ele. Ele vai até a sua esposa, que estava dentro da tenda em Cavalhais e Manre, e manda que ela prepare um bolo para dar a esses 3 anjos que ali estavam com ele. Enquanto eles estão preparando o almoço, enquanto Sara está preparando o bolo, Abraão está dialogando e conversando com eles. E aí a Bíblia diz que eles então falam para Abraão: Abraão, daqui 1 ano tua esposa terás um filho. A Bíblia diz que Sara está dentro de casa, ela ouve o anjo falar e ela sorri, ela dá risada. A Bíblia diz que o anjo, certamente por revelação de Deus, entende e percebe que ela está rindo. Ela fala com Abraão: Abraão, por que Sara, sua esposa, está rindo? Chama ela aqui. Sara vem diante do anjo, e quando ela chega diante dele, a Bíblia diz que o anjo diz para ela: por que é que você riu? Por que é que você sorriu lá dentro da tenda? Aí ele faz essa pergunta para ela: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Você está rindo porque você não está crendo na promessa em que Deus fez para você. Só que quem fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para ele não há nada difícil. Dentro de 1 ano tu darás à luz um filho, e quando esse menino nascer, você vai pôr nele o nome de Isaque. Toda vez que a Bíblia dá um nome a uma pessoa, toda ela tem um significado. E quando nasce Isaque, quando nasce o menino, toda vez que Sara o chamava, ela chamava ele de Isaque. E Isaque, o seu nome significa riso. É para que toda vez em que ela chamasse o seu filho Isaque, é para que ela se lembrasse
que quem havia feito uma promessa para ela era Deus. Ela riu da promessa, mas para Deus nada é impossível. O menino nasceu, o menino veio ao mundo para provar que para Deus nada é impossível. Deus fez uma promessa, independente se Abraão era avançado em idade, Sara era avançada em idade, sendo estéril. Se Deus falou, tudo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele cumpriu esta promessa na vida de Abraão. Abraão e Sara tiveram esse menino por nome de Isaque, que cresce. E ao crescer, ele se apaixona e enamora-se com uma moça por nome de Rebeca. Olha o nome da moça, Rebeca. Rebeca, o significado do nome dela quer dizer donzela, princesa, cuja beleza prende os homens. Deveria ser uma menina muito linda, até o texto diz que era uma menina formosa à vista. Menina muito linda. Então Isaque e Rebeca casam-se e têm 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, o seu nome trapaceiro, Esaú cabeludo. Jacó teve vários filhos. Dentre esses 12 filhos que Jacó teve, um deles era José. E todos conhecem a história do menino sonhador, que um dia ele tinha um sonho de ser governador. Tanto seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos um dia se prostrariam diante dele e reconheceriam que Deus era realmente na vida dele. A partir do momento em que ele tem um sonho, começa a perseguição dos seus irmãos contra ele. Seus irmãos o lançam numa cova, vende ele para os midianitas. Dos midianitas ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher mente que ele desejou pegar ela, é preso, lançado na prisão. Lá na prisão ele fica por um bom tempo. Vem o pastor de Faraó, o padeiro e o copeiro são presos também. Ele tem a revelação do sonho dos meninos, que um seria solto, o outro voltaria a ser copeiro do rei. O tempo passa, ele está preso, mas chega um momento que ele se torna governador do Egito. Seu pai está nas suas terras e há uma fome terrível lá. E quando há essa fome, ele manda um dos seus filhos buscar comida no Egito, porque sabia que lá tinha comida. E aí José o conhece, os seus irmãos. Aí vem, ele segura um dos seus irmãos, manda outros avisar os seus pais para trazer o seu pai. Vem todo ele e toda a sua família. Jacó desce para o Egito com 70 homens, 70 pessoas fazendo parte da sua família. Quando eles chegam no Egito, a Bíblia diz que Deus começa a cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. A promessa que Deus havia feito a Abraão era que toda a sua semente se multiplicaria sobre a terra. E essa semente começa a se multiplicar no Egito. Quando a Bíblia diz que Faraó está reinando, e ele percebe que a nação de Israel começa a crescer e a se multiplicar, mas o primeiro rei não se preocupa. Porém a Bíblia diz que vem outro rei que passa a reinar no lugar desse rei que estava reinando, e ele percebe que o povo está se multiplicando e crescendo de uma forma assustadora. E ele levanta um decreto dizendo que toda criança que nascesse com sexo masculino deveria ser morto. Foi nesse tempo que nasceu um menino por nome de Moisés. Moisés nasce, há uma mortandade, uma matança no Egito, crianças sendo mortas, gritos e gritos de crianças sendo mortas, mas Moisés está sendo guardado para sua mãe em sua casa. 3 meses a sua mãe o guarda. A Bíblia diz que chega um dia em que ela solta o menino no rio Nilo, em um cesto feito por betume. Esse cesto vai, as filhas de Faraó estão se banhando, elas veem o menino. Quando elas veem o menino, pegam ele em seus braços e diz: certamente essa é uma das hebreias. Chama uma das suas servas e diz: vai lá, chama a mãe desse menino para que ela cuide ele. Vão lá, chama a própria mãe de Moisés. A mãe de Moisés o amamenta no Egito, e ali no Egito ele fica por um tempo na casa de Faraó. Trabalha na casa de Faraó por 40 anos. Nesse período de 40 anos ele aprende toda a ciência egípcia. E ao aprender toda a ciência egípcia, certo dia ele sai do palácio e vê um egípcio e um hebreu brigando.
Ele se lança por cima do egípcio, mata-o e enterra na areia. Ele achava que o seu pecado jamais seria descoberto. O tempo passa e de repente ele vê dois hebreus brigando. Os dois estavam discutindo. A Bíblia diz que ele fala para eles: vocês são irmãos, vocês não podem brigar. Um deles olha para Moisés e fala: como você quer ser juiz entre nós, sendo que ontem você matou um